Rapaziada, nunca, na verdade, eu ia falar poucas vezes, né? Mas sendo até mais sincero do que isso, nunca eu senti vontade, assim, na minha vida, né, de deixar o estádio antes do jogo acabar. Hoje eu senti essa vontade, tá? E olha que eu já vi, né, goleada, né, para adversários mais fortes, né? Jogo decisivo em que o Botafogo acabou se portando de maneira muito, né, abaixo, mas hoje, cara, o clima tava péssimo, né? E a gente começa a falar disso aqui. Vamos lá. Não vou nem pedir para se inscrever, né? Vocês já estão dando tanta moral aí pro canal aí nos últimos dias que, porra, não tem nem cara de pau para isso. Mas é o seguinte, né? O Botafogo, ele começa, inclusive, com a torcida muito, né, incendiada, tentando fazer ali o que dá para fazer, né? A gente sabia de fazer aquela brincadeira, vamos remontar, tudo mais, mas era muito improvável, né? Era uma improbabilidade muito grande, né? E não é pelo América, e talvez nem só pela vantagem construída pelo América, mas pelo Botafogo, né? Quando você tem ali, você toma uma porrada de 3-0, se você tem um time qualificado, né, você tenta reverter o cenário e vai atrás, né? Mas não era o caso, né? O Botafogo ele fez 10 minutos, né, para não ser injusto, 12 minutos bons. 12 minutos. Né? Começou pressionando, o América um pouco mais encurralado, o Cavicchioli fazendo defesas ali importantes, mas aí depois o América começou a achar os espaços, né? Espaços esses que foram, perdão, não só projetados pela equipe do América, mas previamente estudados pelo Wagner Mancini. Tem uma diferença, né, de um técnico que entende como funcionam padrões no futebol brasileiro de preparação para um jogo, para um que ainda não entendeu e que custa entender, tá? E aqui eu não estou só responsabilizando o Castro, não, tá? Eu só estou falando um fato, né? No futebol brasileiro você trabalha pensando no seu adversário, porque você não tem o tempo adequado para treinar, você não tem as peças que você precisa ter, você perde muitas das peças por lesão. Hoje perdemos duas mais, né? Então, obviamente, você tem que basear o seu jogo numa coisa um pouco mais simples, até olhando para o erro do adversário, né? E a impressão que eu tenho é que o Luiz Castro, talvez ele não saiba o nome de 70% dos jogadores que atuam na Série A. Isso é um grande problema, tá? Quando a gente fala que um time tem que se portar bem, né, não é só com constância em relação a 90 minutos, né? 12 minutos então é piada, né? É como já aconteceu em outros jogos. Porra, Bruno, o Botafogo jogou tão bem os primeiros 40, 50 minutos e depois desandou. Não é suficiente. Você tem que manter uma constância, né? E essa constância não é só de tempo. Essa constância também é em fases do jogo, tá? Um jogo, ele é feito de 5, na verdade, 5 fases diferentes. Transição ofensiva, transição defensiva, organização ofensiva, organização defensiva, bola parada, defensiva e ofensiva. O jogo é feito dessas fases. Não adianta você se portar de uma maneira significativa num jogo de posição, ordenar o seu ataque quando ele está posicionado, se quando você perde a bola, você não ataca defendendo, você não tem o balanço, né? O que é o balanço defensivo? Você saber, né, você estar previamente preparado, você estar com a cabeça preparada, estudada, você treinou aquilo para quando você perder a bola, você sabe qual movimento executar. O Botafogo não parece saber fazer isso. Quando o Botafogo é atacado, né, o Botafogo entender quais são as principais armas de ataque dessa equipe adversária, ainda mais uma equipe rápida. E o Botafogo mostra que não sabe fazer isso, né? Achei que Canu e Saravia falharam no primeiro gol, por exemplo, né? E foram mal demais na partida, para mim, talvez os dois piores. Mas será que a responsabilidade é só deles, né? Assim como também foi do Daniel Borges num gol ali, do Carne num gol de lá, do Sampaio, do Klaus, do Hugo,
do Jonathan Silva na primeira rodada. Quando você tem vários jogadores falhando nas mesmas concepções, é porque você está tendo, obviamente, um erro no sistema coletivo de defesa. E aí não adianta você martelar o ataque, o adversário em 12 minutos, se no 14º minuto você vai tomar um gol no primeiro ataque, na segunda ação defensiva, né, que você sofrer. Né? Ofensiva, perdão. E aí o jogo se tornou isso. Né? Não aconteceu mais nada. O Botafogo apagou, o time do América tentando até da lambreta, né? Só o Carly foi em cima do cara. E aí no intervalo, né, para você ver como é que até o semblante, assim, digamos assim, a atmosfera, ela tá complicada. O Botafogo ele consegue fazer um gol, putz, pelo menos dá um gás no jogo, né? Anulado. Lance seguinte, gol do América. 5-0 no agregado. Desculpa, rapaziada, é óbvio, né, que toda mudança ela vai ter sofrimentos, né? A cura, né? Outro dia eu vi um seguidor mandou aqui um superchat, eu até concordei bastante, né, cara? Tudo isso que está acontecendo é a cura, mas ela não cura a dor, né? A dor, ela vai ser inevitável. Só que acho que tem algumas situações que elas não precisam ser do jeito que estão sendo, cara. Não precisa, né? Não precisa o Botafogo se portar da maneira que se portou lá no Independência. Não precisa o Botafogo tomar de 5-0 no agregado para o América Mineiro na Copa do Brasil. Não precisa o Botafogo, em toda ação ofensiva que o adversário executa contra o Botafogo, ser um Deus nos acuda. Tá? Aí não precisa. Né? Jogadores de Série B, né, que o Castro falou, temos muitos jogadores de Série B. O América, que enfrentou o Botafogo e deu de 5 no Botafogo, também tem. O Cuiabá, que deu um baile no Botafogo no fim de semana passado, também tem jogadores de Série B. Então isso não pode ser desculpa, tá? Isso pode ser uma justificativa para que as coisas, assim, dá para melhorar, tem que melhorar. Mas não pode ser uma justificativa, cara. Muita coisa tá errada, né? E isso parte do padrão até dos próprios jogadores, tá? Parece que os jogadores do Botafogo estão com medo de arriscar. E isso, eu falei isso depois da vitória do Botafogo sobre o Bragantino. Falei, gente, Botafogo... Parece que os jogadores estão com medo de encontrar os atletas, estão ali atacando espaço, estão com medo de fazer um passe de uma maior infiltração, estão com medo de finalizar, com medo de quebrar linha. E aí, cara, o medo acaba virando o maior inimigo de uma equipe que já é limitada, que perdeu hoje o Patrick de Paula, lesão muscular, o Carly também saiu, ao que tudo indica, também situação muscular. Então, é muito complicado, gente. É uma situação que, assim, a minha percepção é de que o Luiz Castro, ele começou por um caminho, cara, e assim, era o caminho mais denso, mais delicado dentro de uma mata, porra, úmida, porra, cheia de bicho, e aí quando ele foi voltar, ele tava cheio de lama, e ele foi se perdendo, ele tá perdido, tá? O caminho escolhido inicialmente... me parece que fez o próprio Luiz Castro talvez se perder, tá? Vamos tentar peito aberto, 4-3-3, jogo de posição, independente da qualidade ou do parâmetro físico dos jogadores, vamos implementar aqui o nosso método, né? Vamos passar por cima de tudo para implementar o que a gente está querendo, e aí não vai dando certo, né? Aí o que você faz? Você vira a chave, não, então vamos sair desse caminho, vamos voltar tudo e vamos pôr a retranca, né? Vamos fechar a casa. Vamos ter 3 zagueiros, 3 volantes, bloco baixo e porrada pra cima, né? E aí, cara, realmente, aí você perde tudo, né? Complicado, né? Muito complicado. E aí a gente fica aqui de mãos atadas, né? Sem saber o que vai ser. A Copa do Brasil, beleza, né? A gente sabia que o Botafogo, para ganhar a Copa do Brasil, ia ser muito difícil. Mas o Campeonato Brasileiro? Nesse momento está em 10º, o que eu não acho nenhum absurdo. Mas será que se o desempenho continuar dessa maneira, a gente não pode se aproximar da zona? Então muita coisa tem que ser resolvida, cara. Né? Muita coisa. Eu acho que a primeira questão a ser resolvida
já que está escancarado, nítido que as coisas elas não estão dando certo por esse caminho, é uma reunião. É os jogadores dialogarem com a comissão técnica. É haver um diálogo. O que a gente pode fazer para mesclar algumas ideias e conseguir chegar a um denominador comum. Porque nesse momento, só as ideias do Castro, nuas e cruas, né, sem nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de diálogo, está fazendo com que o Botafogo perca boas oportunidades de progredir ao longo da temporada, animar o seu torcedor e conseguir alçar voos maiores para que a chegada dos novos reforços sacramentem uma situação. Agora não vai ser sacramentação. Agora esses reforços eles vão ter que chegar para resolver. E aí é mais carga de pressão num ambiente que tem que se manter mais calmo. Valeu? Um abraço.